Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora, vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, Os Grandes Teólogos do Século XX, volume 1, Os Teólogos Católicos do Batista Mondin. Fala de Gargot-Lagrange, de Teilhard de Chardin, de Guardini, de Rahner, de Chanute, de Congar, de Lubac, de von Balthasar, de Schillebeck e Lonergan. Essa obra aqui, ó. Estava fazendo falta uma obra que expusesse sinteticamente e com clareza o pensamento dos vários teólogos contemporâneos, católicos, protestantes e ortodoxos, dos quais muito se fala em nossos dias. Batista Mondin, conhecido pela sua competência nessa matéria, veio a preencher essa lacuna com a obra em 2 volumes, Os Grandes Teólogos do Século XX. No primeiro volume, dedicado aos teólogos católicos, depois de um ensaio introdutivo de fôlego, no qual traça em grandes linhas a história da teologia católica, desde a Contra-Reforma até hoje, e analisa suas correntes mais significativas, o autor apresenta os expoentes mais importantes das tendências teológicas do século XX. De cada teólogo é apresentada a vida, uma bibliografia selecionada e a exposição objetiva de sua teoria. Por fim, o autor faz uma avaliação crítica a fim de orientar o leitor. Uma obra de grande valor para todos aqueles que desejam estar informados com clareza sobre a teologia dos nossos dias. Ao mesmo tempo, útil instrumento de trabalho para jornalistas, professores, estudantes de teologia, pessoas de cultura e todos aqueles que querem manter-se atualizados. No volume 2, os teólogos protestantes e ortodoxos. Batista Mondin, missionário xaveriano, nascido em Vicenza, na Itália, em 1926. Laureado PhD, filósofos doctos, com pós-doutorado em História e Filosofia da Religião em Harvard, nos Estados Unidos da América. É livre docente de História e Filosofia Medieval na Universidade Católica do Sagrado Coração, em Milão. Decano da Faculdade de Filosofia da Pontifícia Faculdade Urbaniana em Roma, catedrático de Antropologia Filosófica na mesma faculdade, vice-presidente da Associação dos Professores Italianos de Filosofia, ADIF, membro da Direção Nacional da Associação Teológica Italiana, ATI, consultor da Sagrada Congregação para o Clero, colaborador ordinário do Observatório Romano, obras do mesmo autor, traduzidas e publicadas por edições paulinas, Antropologia Teológica, a gente tem aqui Os Grandes Teólogos do Século XX, vai o próximo livro que a gente vai abordar aqui. A Linguagem Teológica, já falei como falar de Deus hoje. O Homem, Quem é Ele, também já falamos aqui. Trabalhamos ele com frequência, Introdução à Filosofia, curso de Filosofia em 3 volumes, Antiga e Medieval, Moderna e Contemporânea. As Novas Eclesiologias, já falei sobre ele aqui. As Teologias do Nosso Tempo, já falei sobre ele aqui. E os Teólogos de Libertação, que a gente vai falar sobre eles já. Vamos agora à obra em si, falar um pouquinho da vida e obras de Marie-Joseph Teilhard de Chardin, famosíssimo. Tem um amigo meu que está fazendo doutorado sobre ele. Vamos lá falar um pouquinho do Teilhard de Chardin. Pierre-Marie-Joseph Teilhard de Chardin nasceu no castelo de Sarcenet, no Auvergne, na França, em 1º de maio de 1871. Quarto filho de uma família de 11, o pai era humanista, sempre desejoso de ampliar sua cultura. Lia muito sobre história, naturalmente, e escolhia com gosto seguro a leitura de seus filhos. Orientou pessoalmente seus estudos de latim até atingir a idade de ingressar no colégio. Outra importante contribuição à sua formação espiritual consistiu em transmitir-lhes o gosto pela pesquisa naturalista, estimulando-os a organizar coleções de história natural, insetos, aves, pedras. O jovem Pierre dedicava-se sobretudo às pedras, que ainda é conservada aqui no castelo de Sarcenet, a primeira coleção de minerais recolhidos por ele no modesto início de sua carreira científica de geólogo. Está das recordações da senhorita Teilhard de Chardin, prima de Pierre, citada por Grenet no O Cristão, Fidèle à la Terre, Teilhard de Chardin, cristão fiel à terra. Pierre realizou seus estudos ginasiais e liceais em um colégio dos padres jesuítas, dos quais, além de conhecimentos científicos e literários, adquiriu também uma forte admiração pela vocação religiosa. Com 18 anos, ingressou em noviciado da Companhia de Jesus. De 1908 a 1912, cursou seus 4 anos de teologia em Hastings, onde também teve a oportunidade de cultivar seus talentos científicos. Um professor da Universidade de Cambridge teve sua atenção chamada pelas observações de Pierre em botânica e paleobotânica e o assinalou ao mundo da cultura. Desse período datam os primeiros trabalhos saídos da pena de Teilhard. Significativo foi o título de seu primeiro artigo, Os Milagres de Lourdes e as Enquetes Canônicas, e as Pesquisas Canônicas, em que o jovem estudioso examinava cientificamente os fatos religiosos, esforçando-se ao mesmo tempo por compreender religiosamente os fatos científicos. Muito interessante.
Foi ordenado sacerdote em 14 de agosto de 1911, depois prosseguiu seus estudos acadêmicos no Collège de France, mas foi obrigado a interrompê-los em 1914, por conta da Primeira Guerra Mundial, quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial. Então também ele foi convocado em um destacamento de saúde, onde prestou serviço por toda a duração da guerra. A experiência militar exerceu uma notável influência na sua maturação intelectual e espiritual de Teilhard. Um homem que tomou parte da vida inumana ou subhumana de milhares de seus semelhantes, que foi tocado de tão perto por suas mortes, não mais poderá se ocupar do homem fóssil sem pensar no homem de seu tempo naquele do amanhã. Não será mais um colecionador de ossos, mas um apaixonado pela humanidade e um devoto da matéria, matriz da humanidade. Lendo os títulos dos escritos que nos ficaram daqueles anos de guerra, pode-se perceber o desenvolvimento de seus grandes temas religiosos, paralelamente à aquisição de seus conhecimentos científicos. A Via Cósmica, a Vida Cósmica, La Maîtrise du Monde et le Règne de Dieu, Le Christ dans la Matière, La Lutte contre la Multitude, Les Milliers Mystiques, L'Union Créatrice, La Nostalgie du Front, L'Âme du Monde, La Grande Monade, Mon Univers, Le Prêtre, La Foi qui opère, Forma Christi. Nossa Senhora da Badia, que desgraça. De Grenet. Terminada a guerra, retomou os estudos universitários. Laureou-se em Ciências Naturais na Sorbonne em 1922. Ao mesmo tempo, ensinava mineralogia no Instituto Católico de Paris. Em 1923, foi enviado em missão científica à China, encarregado de proceder a escavações geológicas nas regiões centrais daquele país. E se constituiu naquilo que ele mesmo mais tarde definiria como o acontecimento decisivo do meu destino, segundo seus estudos. A missão teve resultados sensacionais, levou à descoberta do homem paleolítico. Retornando à Europa em 1924, pronunciou inúmeras conferências. Seu tema habitual era uma nova visão cósmica baseada na ideia da evolução. Em 1926, as relações entre o padre Teilhard e seus superiores tornaram-se tensas em virtude das implicações teológicas de suas doutrinas sobre a evolução. Os superiores proibiram-lhe de manter alguma outra atividade intelectual pública além da pesquisa científica pura. Padre Teilhard acertou a determinação em exemplar submissão. A partir de 1927, torna-se o representante efetivo da ciência francesa no setor do Pacífico. Em 1929, exerce um importante papel na descoberta do sinantropo. Durante a Segunda Guerra Mundial, ficou bloqueado na China e, naquele interminável período de isolamento, concluiu então a sua obra-prima, O Fenômeno Humano. Retornando à França em 1946, foi renovada a proibição de divulgar suas doutrinas filosóficas e religiosas e publicar os escritos que os continham. No campo científico, porém, o consenso e o reconhecimento que lhe tributavam tornavam-se sempre mais frequentes e elevados. Em 1950, foi nomeado membro do Instituto. Em 1951, transferiu-se para os Estados Unidos, onde transcorreram os últimos anos de sua existência. Em 15 de março de 1955, durante um jantar no consulado da França, declarava: gostaria de morrer no dia da ressurreição, dia da Páscoa. Esse desejo de nascer da sua fé na presença universal do Cristo ressuscitado foi pontualmente atendido. No dia de Páscoa, em 10 de abril de 1955, depois de rezar a missa, assistiu à missa solene da Catedral de São Patrício. À noite foi à casa de amigos. Em dado momento, durante a conversação, perdeu os sentidos. E poucos instantes depois expirou. Tinha 74 anos. Cara, que massa, né? Nessas breves notas bibliográficas ou biográficas, tivemos a oportunidade de mencionar alguns escritos de Teilhard, mas não se trata senão de uma parte mínima de sua vasta produção literária, mais de 500 escritos, que, como é notório, permaneceu em sua parte inédita até pouco depois de sua morte. Somente os relatos científicos e alguns breves ensaios foram publicados durante a vida do autor. Quanto à lista completa dos escritos de Teilhard, remeto ao leitor à bibliografia organizada por Claude Queneau em Pierre Teilhard de Chardin, as grandes etapas da sua evolução. Do apêndice tal, a bibliografia revela que, à exceção de O Fenômeno Humano e Milliers Divines, tudo o resto é constituído por escritos breves, ensaios ou conferências. Essas últimas comumente têm intenções de divulgação, ao passo que os primeiros são em geral tentativas, projetos ou modelos provisórios ordenados, no sentido de preparar a grande construção teilhardiana, a qual encontrou expressão definitiva e completa nas suas duas célebres obras, O Fenômeno Humano e Milliers Divines. A primeira contém a parte especulativa do sistema, a segunda a parte prática, ou seja, as consequências ético-religiosas da visão cósmica de Teilhard de Chardin.
Na França, a cargo das edições do CIU, estão em curso a publicação das obras de Pierre Teilhard de Chardin. Até agora já saíram os seguintes volumes: O Fenômeno Humano, de 55, A Aparição do Homem, de 1956, A Visão do Passé, de 1957, Milieu Divin, de 1957, L'Avenir des Hommes, 1959, A Energia Humana, de 1962, Na Ativação da Energia, de 1963, O Lugar do Homem na Natureza, publicado pela primeira vez em 1956, pelas edições a Michel, sob o título de O Grupo Zoológico Humano, A Ciência e Cristo, em 1965, Comment et Croix, de 1969. As mesmas edições do CIU estão publicando o Carrier de Pierre Teilhard de Chardin, esses editados até agora, né? Construire la Terre, Reflexões sur le Bonheur, 1960, Hymne de Univers, 1961, Pierre Teilhard de Chardin e a Política Africana, de 1962, Être Proust, de 1968. A publicação de suas cartas foi feita pelos seguintes editores: Aubier, Lettres Égypte, de 63, Lettres Hastings de Paris, LC, Lettres de Voyage, de 1923 e 1939, Paris, e foi publicado em 1956, Gênese de um Pensamento, de 1961, Novas Letras, Novas Cartas de Viagens, de 1939 e 1955, que foi lançado em 1957. Desclés, Cartas a Leontine Zampa, que foi publicado em 1965. Caraca, velho. Um pouquinho da biografia e bibliografia do Pierre Teilhard de Chardin. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, se inscrever, ativar o sininho, guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões, temos assuntos para ser abordados em vídeos posteriores. Bora com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude a chegar a maior número de pessoas possíveis. Gostaria aqui de agradecer aos mais de 2.000 inscritos no nosso canal. Agradecer também aqueles que outro por conta de conteúdo. Passe por aqui deixando a sua visualização, seu like, seus dislikes, seus comentários. Vocês compartilhem nosso vídeo, compartilhem nosso canal, se inscrevam nas plataformas do YouTube e outras redes sociais. Mas é isso aí. Hasta la vista e até a próxima.